Bom, pessoal, começando com uma pergunta. Vocês sabem o que é um saque 2.0? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Nós vamos falar sobre... Vocês sabem que a eMind tem algumas áreas de atuação. Tem a eMind Capacitação, que é capacitação e treinamento. Tem a WinMind, que trabalha com jogos. Tem a WebMind, que faz os nossos cursos, né, à distância. E nós acabamos de criar uma outra área que é comandada pelo Bruno, que é a DigiMind. A DigiMind, ela vai trabalhar basicamente numa outra, com produtos de outra plataforma, que é a plataforma digital. Então o Bruno vai falar para mim, eu queria começar com um produto pelo menos, que é o Saque 2.0. Tá? Então o Bruno vai falar um pouquinho, vai mostrar para a gente o que é a minha área, que é relacional, comportamental, tá há 30 anos no mercado falando de gente para gente. Como é que a gente vai se inserir e ajudar nesse momento aí tão digital? E aí, Bruno? Então, o que acontece, Eli? O Saque 2.0, quando a gente fala, usa essa expressão Saque 2.0, é a nova forma das empresas se relacionarem com seus consumidores, com seus clientes. Então a gente sabe do boom que as redes sociais tiveram, do crescimento da importância que as redes sociais tiveram, e com isso acabaram naturalmente virando canais de atendimento. Então as empresas que atendiam tradicionalmente em telefone, e-mail e até chat, né, que era o mais digital que a gente tinha. Mais novo. Exatamente, se viram com a necessidade de atender nas redes sociais, de criar operação, de treinar pessoas. E aí, o que a gente chama de saque 2.0 é como você lida com esse consumidor 2.0, esse consumidor conectado e esse consumidor que tem um poder, que é o que a gente sempre fala em treinamento. O poder ele mudou de mão. A relação de poder que antes era empresa-consumidor, onde se você era mal atendido, se alguém te tratava de uma forma errada, ou se o seu problema não era atendido, você ficava brava, reclamava para no máximo ali 5 amigos e tudo bem. Para a empresa isso era pouca também. Exatamente, para a empresa isso acabava não impactando tanto. Hoje, você pode ter centenas, milhares de amigos e isso vira uma bola de neve. Então a empresa lança uma promoção ou lança uma propaganda na sua fanpage, por exemplo, e começa uma enxurrada de reclamações. E outro reclama e tal. E com isso, existe a necessidade de criar operações e de treinar pessoas para lidar com essa importância e com esse possível impacto que as redes sociais têm com a empresa. Diz uma coisa, como é que então, se vai ser tudo tão digital, essa pessoa não vai ter olho no olho, não vai ter telefone, porque o telefone é o último recurso, sempre. A gente usa normalmente em operações assim 5% que vai para telefone, 95% normalmente termina o atendimento no próprio Facebook ou no próprio Twitter. E aí, nesse caso, aonde entra essa capacitação comportamental dessas pessoas? Eles só têm teclado, eles só têm... Como é que funciona? É o que eu falo, só é comportamental, né? Porque assim, a ferramenta ela tá ali, lógico, você vai escrever, mas o que a gente trabalha muito é assim, primeiro, você tem entendimento do contexto, né? O analista do potencial impacto que você tem para a marca. Você representa uma marca que tem centenas de milhares de consumidores. Então o que a gente trabalha nele tem que ser comportamental, tem que ser customizado, tem que ser 1 a 1. Então existe uma dificuldade muito grande de criar FAQs, né, de respostas pré-programadas como existem nos meios tradicionais. Você pode até ter referências nesse sentido, mas existe uma necessidade de empatia, de perguntar, de entender o que o cliente está falando para eu poder customizar essa FAQ, essas diretrizes que a empresa dá, para que eu consiga fazer um atendimento, pelo menos que dê uma impressão de 1 a 1, e de não empresa para pessoa, de pessoa para pessoa. São grandes, é o que a gente fala, o Saque 2.0, o atendimento em redes sociais, são grandes bate-papos, são conversas onde a empresa ela tem que saber lidar com isso em problemas, mas também isso traz grandes oportunidades de relacionamento. E a linguagem, por exemplo, eu trabalho muito com neurolinguística, né? Palavras de poder, aquela coisa toda. Funciona? Com certeza funciona, muito. Talvez algumas palavras são as mesmas que a gente trabalha tradicionalmente em neurolinguística, ou talvez você trabalhe de uma forma diferente. Às vezes você falar um beleza com BLZ, mandar uma carinha, um sorrisinho, são táticas de neurolinguística, de você aproximar, exatamente, de proximidade, de conexão com esse consumidor, que nenhuma outra mídia dá. E isso te dá uma oportunidade grande. Então, as empresas precisam acordar para isso, que primeiro virou um canal de atendimento, já não é mais uma opção.
virou um canal de atendimento, mas como eu trago isso e aproveito essa grande oportunidade também de conversar com os meus consumidores. E os grandes, tipo banco, sem citar nomes e tudo, mas eles estão nessa... Estão, inclusive os bancos são referências, hoje grandes cases de atendimento são bancos, e é bem legal a gente ver a mudança, né, a quebra de paradigma disso, porque banco que a gente naturalmente já tem aquela imagem mais sóbria, mais séria, você vê os grandes bancos mandando sorrisinho, falando o beleza, chamando o cliente por um apelido, né, o Eliane de Eli e tal. Então os bancos já acordaram para isso, inclusive são referências, e um dos grandes desafios é como equilibrar a sobriedade que um banco exige de a flexibilidade e a conversa que a rede social exige. Pede, E é nisso que a gente trabalha. Gente, olha, tem muita novidade. Dá pra falar bastante, não é? O Bruno está tomando conta dessa área e eu vou convidar vocês logo para conhecer, para ter uma experiência num dos programas que a gente trabalha saque, o saque 2.0, e acho que eles vão gostar, não vão não, Bruno? Com certeza. Então pode deixar que eu vou chamar vocês logo. Obrigada, Bruno. Obrigado.